Muito bem, nós chegamos agora ao segundo slide de nossa conversa, de nosso debate sobre a ausência. E neste segundo slide nós iremos estudar as três fases de forma cadenciada, de forma analítica, de forma compassada. E não aqui mencionaremos a quarta fase, a sucessão efetivamente definitiva, porque ela em si não é uma fase, é apenas um encerramento, um fecho didático para todas as fases anteriores. Muito bem, dando início à curadoria dos bens do ausente. O que vem a ser a curadoria? Como resumir a curadoria dos bens do ausente? Nesta fase, que poderá durar 1 ou 3 anos, não há transferência de qualquer tipo de direito. Não há posse nem propriedade, mas sim a formação de uma relação de fidúcia entre o Estado e um curador, que irá efetivar todo o levantamento de bens e deles cuidar até o momento da abertura da próxima fase. Observem, este primeiro momento, a curadoria dos bens do ausente, não há qualquer relação entre o curador e o ausente, ou ainda o curador e os herdeiros. Neste primeiro momento, existe o papel crucial do Estado juiz que nomeia este curador. Este curador pode ser o cônjuge ou o companheiro, e neste ponto observem para a falha do Código Civil que se esquece do companheiro. Ele se esquece completamente do companheiro, só menciona o cônjuge, mas é por lógica que nós devemos acrescer ao lado do cônjuge a possibilidade também do companheiro. Isso também cria um outro pequeno problema, pois e se houver o conflito entre o cônjuge e o companheiro? Mas essa situação, se vier a ocorrer, terá que ser dada uma solução ética, equânime para ela. O juiz, no caso concreto, deverá apreciar essa situação, pois é possível que ao mesmo tempo tenhamos o cônjuge e o companheiro debatendo quem será o curador dos bens deste ausente. Se não for fixado o cônjuge ou o companheiro como curador dos bens, nós teremos os pais e, depois dos pais, os descendentes. Pois bem, quanto tempo vai durar essa fase? 2 prazos existem no Código. Na primeira possibilidade, esta fase durará 1 ano, desde que aquele que se ausentou e não deixa mais notícias não tenha nomeado um mandatário. Por que isso? Vamos lembrar do nosso amigo João. Se ele saiu no domingo para comprar cigarros e não mais voltou, ele não deixou ninguém para tomar conta dos bens dele. Não estabeleceu uma relação de mandato com ninguém que o pudesse representar. Nesta situação, uma vez estabelecido o prazo de 1 ano após o desaparecimento do nosso amigo João, finda poderá já estar a curadoria dos bens. Não há necessidade de se alongar mais este prazo. Então, nessa primeira visão, a curadoria durará apenas 1 ano. Pois bem, e se suplantado for esse prazo? E se for necessário um prazo maior? Nessa circunstância, o Código estabelece que é possível a fixação de um prazo de 3 anos, mas só se aquele que se ausentou tiver deixado um mandatário. Observe então, imagine que eu vou fazer uma grande viagem, agora não é mais o nosso amigo João, vou fazer uma grande viagem e deixo alguém para tomar conta dos meus bens, para gerir o meu patrimônio. Mas essa viagem eu me alongo, não tenho contato com a minha família mais, mas há alguém tomando conta do meu patrimônio. E este alguém abre mão, não quer mais continuar exercendo a sua função, o seu munus, ou então não tem poderes, por uma falha de redação do mandato, não tem poderes mais para poder exercer na sua totalidade aquele mandato. Nessas circunstâncias, a curadoria deverá demorar 3 anos. Por que isso? Para dar tempo para o meu retorno. Então, é sempre aquela ideia de você esperar, é a expectativa do retorno da pessoa. Pois bem, então existe o prazo de 1 ano e existe o prazo de 3 anos. Se houver mandatário que não possa ou não queira mais exercer a sua função, 3 anos de prazo. Se não houver mandatário, ninguém foi deixado como mandatário, apenas 1 ano deverá durar
esta curadoria. E como se dá a regulamentação da curadoria? Primeiro, existem as disposições específicas do Código Civil na parte de ausência. E não havendo nesta parte uma solução equânime, uma solução justa ou uma solução expressa para o caso, nós iremos buscar lá na tutela e na curatela esta regulamentação. Então, subsidiariamente, nós iremos fazer uso da tutela e da curatela. Wagner, já se aplica neste momento a presunção da morte lá do artigo 6º do Código Civil? De maneira alguma. Ainda neste momento, não é o ausente morto na forma do artigo civil, do artigo 6º do Código Civil. Então, neste momento, não há nenhuma presunção. Neste momento, quem ficou, o cônjuge ou companheiro que aqui esteve, continua casado ou continua em união estável. Não há aqui qualquer tipo de presunção de morte. Muito bem? Nós já falamos da preferência do cônjuge e do companheiro para ser curadores. E também já mencionamos que, não havendo esta situação do cônjuge ou do companheiro, serão curadores os pais, e não havendo pais, os descendentes, sempre nessa ordem. É importante frisar que, dentre os descendentes, que podem ser muitos, sempre haverá preferência por proximidade. Então, os filhos preferem os netos, preferem aos netos, os netos preferem aos bisnetos, e assim vai. Importante frisar que o código ele separou bem. Ele disse, olha, dentre os ascendentes, só uma classe, os pais, os ascendentes de primeiro grau. Mas para baixo não, para os descendentes, qualquer um deles. Então, nós iremos, nessa situação dos descendentes, obedecer à ordem de primariedade, ou seja, de proximidade. E agora, partindo para a segunda fase da ausência, fase muito importante na ausência, em que você basicamente vai abrir o inventário do morto, ou melhor, desculpem, do ausente, pois morto não é ainda. Nós vamos então abrir o inventário deste ausente, mas é uma abertura de inventário interessante, diferente daquela que nós vemos normalmente no Código Civil a partir dos artigos 1791 e 1792, onde nós vamos fixar a abertura da sucessão. Essa sucessão provisória, esta fase da sucessão provisória, traz algo muito importante. E nós vamos primeiro fazer aquele pequeno resumo dela. E vamos frisar algo fantástico que existe nessa fase. Nesta fase, os herdeiros receberão a posse provisória dos bens. Instituto único no direito civil brasileiro, não podendo alienar os bens sem autorização judicial. Somente os herdeiros colaterais deverão prestar caução. Assim, os herdeiros necessários e o companheiro estão imunes à necessidade de prestar garantias. Observe, meus caros. Existe algo, como eu frisei aqui na sucessão provisória, que é único no direito civil brasileiro. Esse instituto da posse provisória. Isso não existe no nosso sistema legal, só na ausência. Essa posse provisória quer dizer o seguinte: aqui não se fala em prazo de uso capião. Aqui não se fala em possibilidade de alienação dos bens. E aqui não se fala em posse que se convole em propriedade em nenhuma chance, nenhuma oportunidade. Essa posse é uma posse frágil, é uma posse nova. Todos nós conheceríamos duas formas de posse interessantes, que é a posse para uso capião, a posse ad uso capione, e a posse para interdito, para proteção, que é a posse ad interdicta. Aqui surge uma terceira forma de posse, a posse provisória. É a posse que os herdeiros terão apenas durante essa fase. Eles estarão ainda aguardando o retorno do ausente. Mas observem, para ingressar nessa posse, nós veremos que há algo muito importante que deverá ocorrer. Quanto tempo durará essa sucessão provisória? Em regra, 10 anos. Mas nós veremos que lá na sucessão definitiva existe a fixação de uma possibilidade de redução, de antecipação da próxima fase.
Isso quer dizer que esta fase aqui pode ser comprimida, não suprimida, mas ela pode ser comprimida, reduzida aqui para uma situação que não está fixa, não está determinada no código. Por que isso? Porque imagine que o nosso amigo João tivesse ao tempo do seu desaparecimento 75 anos de idade. Ele sumiu. Passou o primeiro ano da curadoria dos bens, mas ela não conseguiu ser terminada em um ano. Isso por força de uma morosidade processual e tudo mais. Ela demorou 3 anos. Ou demorou, vamos fixar algo melhor para não confundirmos com aquele prazo de 3 anos. Vamos fixar 4 anos. Demorou 4 anos. Uma coisa até meio absurda. Essa curadoria então demorou 4 anos. Essa curadoria dos bens ausentes. Observem, assim que nós entrarmos na sucessão provisória, a sucessão provisória deverá durar apenas um ano. Porque após um ano da sucessão provisória, nós teremos 1 da sucessão provisória, mais 4 da curadoria, 5 anos. 5 anos quer dizer que neste momento o João teria 80 anos de idade. E assim que se estabelecer a dúplice característica de 80 anos de idade, mais 5 anos de ausência de notícias, ou seja, 5 anos de que ele sumiu e 5 anos de que não há mais notícia nenhuma dele, não basta sumir, tem que ter 5 anos de ausência de notícias, poderá ser aberta a sucessão definitiva. Então, na realidade, a sucessão provisória dura, em regra, 10 anos, mas ela poderá durar 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, dependendo dessa antecipação da sucessão definitiva. Os herdeiros devem fazer alguma coisa para poder entrar na posse dos bens, essa posse provisória. O código é interessante porque ele acaba dizendo que os herdeiros devem prestar caução, mas ao mesmo tempo ele vai suprimir essa exigência dos herdeiros que ele qualifica como sendo o cônjuge, os descendentes e os ascendentes. Observem que o código quis dizer que os herdeiros necessários não têm que prestar caução. Está lá no artigo 1845. Quando você junta cônjuge, descendente e ascendente, você cria uma classe dos sucessores, os herdeiros, que é chamada de herdeiros necessários. E o código ainda diz um pouquinho menos do que deveria dizer. Ele se esquece do companheiro. Nós não podemos deixar o companheiro de lado. O companheiro não pode ser exigido a prestar caução. Isso seria um completo absurdo. Então quem vai ter que prestar efetivamente caução? A única classe de herdeiros que sobrou. Porque além dos herdeiros nós temos sucessores. Que um deles é o Estado, mas não vamos preocupar com ele porque ele não tem que prestar caução. Aqui só sobrou uma classe de herdeiros, que são os herdeiros colaterais. Os colaterais, então, para poder ingressar nessa posse provisória, deverão prestar uma caução. Mas Wagner, observe só que coisa maluca. E se o nosso amigo herdeiro colateral não puder prestar essa caução, não puder garantir a integridade do bem através de um calcionamento, de uma caução, de uma garantia especial? Observe, esse herdeiro irá ser afastado da posse dos bens e um outro herdeiro será chamado a calcionar, e em assim fazendo é ele que irá administrar os bens. Coitadinho dele, Wagner. Quer dizer, porque ele não tem condições, ele ficou prejudicado e ele não vai ter condições de se dar bem? Calma, meus caros, nós iremos falar daqui a pouquinho sobre essa situação. O que proveito esse herdeiro que ficou sem o bem vai poder ter? O coitadinho que foi esquecido porque não tem dinheiro para pagar a caução. Mas mais importante do que isso, nós vamos lembrar que isso só existe na sucessão provisória. Na sucessão definitiva, ele irá receber esse bem de volta. Então, durante a sucessão provisória, aquele que não puder calcionar terá o calcionamento feito por outro, e este outro irá administrar o bem. E daqui a pouquinho nós vamos falar o que vai acontecer com esse nosso amiguinho, coitadinho, que ficou de fora da festa. E surge aquela dúvida fatal: o mortinho já morreu? O ausente, o sumidinho já morreu? É o morto que não morreu. Observe só, ele ainda não está morto para o nosso Código Civil. Ainda não se aplica o artigo 6º do Código Civil. Então aquele que a gente acha que está mortinho ainda não morreu. É mais uma vez aquelas presunções do Código Civil que são fantásticas. Não importa a realidade, importa a presunção. Então, durante a sucessão provisória, ele ainda não é morto presumido. Daqui a pouquinho isso vai acontecer. Durante a sucessão provisória, não. Ele ainda é apenas o sumidinho, apenas o ausente. E aquele amigo nosso lá de trás, o que não tinha dinheiro para calcionar os bens, o João Fanfarrão, o Zezinho, o espertinho,
que não tinha dinheiro para poder calcionar os bens. Ele vai ficar a ver navios? Por que isso? Porque observem que os herdeiros vão poder fazer vão poder transformar, vão poder capitalizar no seu patrimônio metade dos frutos dos bens que estiverem com eles. Então imagine que haja 10 casas comigo, eu calcionei 10 casas e entrei na posse provisória dessas casas. Eu tenho que dar um destino útil para essas casas, isso é uma questão óbvia. Então, eu vou ter que alugar essas casas. Ao alugar essas casas, eu vou trazer para o meu patrimônio metade dos frutos, metade dos aluguéis. A outra metade eu tenho que guardar. Para quem? Para o sumidinho. Tá? Mas e o nosso amigo, o Zezinho espertinho que ficou fora da festa? Tá? Esse nosso amiguinho vai poder pedir dessa capitalização metade. Então imagine que nós tivéssemos de aluguel um total de R$10 por mês. Eu posso capitalizar 5. Aquele Zezinho espertinho que ficou fora da administração dos bens, coitado, ele vai poder pedir e falar, olha, me dá metade do que eu teria direito. Então, se eu tenho 10 e eu vou capitalizar para mim 5, R$2,50 eu passo para ele e fico com R$2,50. E os 5? Os outros 5 que sobraram, esses vão ficar guardados esperando o sumidinho voltar. Então, meus caros, num grande resumo dessa fase, nós iremos dizer o seguinte: durante esta fase e até o final desta fase, os herdeiros terão única e exclusivamente apenas a posse provisória dos bens. E além disso, havendo o retorno do ausente, ele receberá os bens da forma em que ele deixou, tá? Por isso que existe a calção. A calção é para garantir essa rigidez, essa proteção para os bens. Então, sempre lembrando, durante esse período, há apenas a posse provisória. E se o ausente, se o sumidinho retornar, ele receberá os bens da forma que ele deixou. Obviamente que deduzindo todas as despesas que aconteceram nesse período, lembrando lá atrás da curadoria dos bens do ausente também. E aí, meus caros, rufem os tambores. Porque agora vai começar a fase mais importante da ausência, a fase crucial da ausência, que é nessa fase, a sucessão definitiva, em que vão ocorrer os grandes efeitos da ausência, que são grandes para a parte dogmática, para a parte teórica, porque para a parte prática, pouco eles são efetivos. Esta fase cria uma situação especial, pois com ela é possível decretar-se a morte presumida estabelecida no artigo 6º do Código Civil. E após o prazo dessa fase, que também é de 10 anos, nada mais receberá o ausente se retornar. Meus caros, esta fase, ela porá fim, ela irá decretar o fim da vida civil da pessoa. A pessoa será presumida morta a partir do início dessa fase. E com o final dessa fase, não há mais devolução nenhuma de bens para o ausente. Ao longo dessa fase inteirinha, o ausente só receberá os bens na forma que eles estiverem. Durante essa fase, porque os herdeiros não precisarão mais, como nós veremos, prestar calção, eles deixarão de ter aquela posse provisória e passarão a ter uma propriedade resolúvel. E eles podem alienar, tá? Eles poderão vender os bens. E o terceiro deverá ser protegido. Então, se os bens se perderem, se os bens se acabarem, se eles forem transformados em valores, o nosso amigo sumidinho, se retornar nessa fase,
recebe os bens apenas da forma que eles estiverem, tá? Não mais como ele deixou, apenas da forma em que eles estiverem. Mas Wagner, quanto tempo durará essa fase? Nesta fase não há antecipação, não há redução de prazo. Esta fase dura sempre 10 anos, simples, 10 anos sempre, tá? O que nós podemos destacar nessa fase em relação àquelas cauções que foram prestadas lá atrás? Agora, nesta fase, ocorre o fim das cauções. Então, o Zezinho espertinho lá, que tinha ficado fora da administração dos bens porque não pôde caucionar, ele vai receber o bem agora sim, de forma rígida, de forma íntegra, sem qualquer tipo de prejuízo. Lembrando que ele apenas capitalizou, ele apenas fez metade do que ele podia ter feito, mas ele não tinha condições de caucionar. Observem só então que interessante. Se alguém recebeu um bem porque caucionou no lugar de outra pessoa, então o Zezinho não pôde caucionar e o Guinho, o irmão dele, caucionou no lugar dele, esse alguém entrou na administração dos bens. Será a hora agora do Guinho devolver este bem ou estes bens para o Zezinho. O Zezinho tem que receber de volta os seus bens, como nós já dissemos. Os bens que ele faz jus, ele tem direito. Ele agora vai ter uma propriedade resolúvel. Então quem entrou na administração por força de uma caução prestada no lugar de outrem, deverá devolver a este outrem o bem do qual ele foi privado. Tá? Então é muito importante. Aqueles que ingressaram na administração deverão devolver os bens a quem de direito. Mais uma vez vale frisar que nesta fase, logo no início dela, ficará fixada, determinada a morte civil. A morte presumida. Morte civil não, meus caros. Morte civil, se existe um resquício dela, lá na indignidade da sucessão, tá? Do sucessor. Então, pelo amor de Deus, não podemos confundir. É morte presumida. Nessa fase, então, o que vai ocorrer é a morte presumida na forma do artigo 6º. Nesse ponto aqui, vale a pena frisar algo muito importante. Muitos autores, sob essa visão da morte presumida, unem dois institutos que não são bem similares, não, e acaba criando um pouco de confusão no aluno. A justificação de óbito do artigo 88 da Lei de Registros Públicos não se confunde com essa morte presumida aqui não. A justificação de óbito é um procedimento célere, é algo rápido para poder determinar, na ausência de um cadáver ou da possibilidade de um auto de corpo de delito, direto ou até mesmo indireto, porque não há nenhum resto palpável da pessoa, acaba ocorrendo a necessidade de que o juiz decrete essa morte. Então esse processo é rápido. Podemos lembrar aqui do caso da P-36, da plataforma da Petrobras que afundou. Não tem como resgatar os corpos que desceram para o fundo do mar. Assim também o Ulisses Guimarães. Esses casos não são casos de ausência, ou de morte presumida por ausência. Esses casos aqui são casos de justificação de óbito, regulados lá pelo artigo 88 da Lei de Registros Públicos. O artigo 6º, a presunção estabelecida no artigo 6º, é diferente. Ela determina o seguinte, que aqui a ausência irá fixar uma morte presumida, e é longo esse prazo. Observem, para chegar até aqui foram ou 11 ou 13, ou até mesmo um prazo muito maior de anos. Tá? Então, muito importante, aqui vai ser fixada a morte presumida. Lembrando que na prática isso terá poucos efeitos. Por quê? Porque o grande efeito que isso teria, que seria sobre o casamento, na prática já ocorreu lá atrás com a fixação do divórcio. Muito bem, meus caros. Agora, a partir desse momento, os herdeiros não têm que capitalizar mais apenas a metade dos frutos do bem. Os herdeiros vão capitalizar tudo, a integralidade dos frutos em seu favor. E o sumidinho agora que já é mortinho, né? Mortinho, presumidinho pelo menos, ele não vai ter direito nenhum a esses frutos deste período. Tá? Na realidade, neste período agora, se ele voltar, apenas o que estiver sobrando é que será dele. E ao final deste período, acabou. Aí não tem mais nada para ele. Ele não recebe absolutamente mais nada. No final deste período, ele não tem direito a sequer um bem. O que vai acontecer é que ele vai ter direito a pedir solidariedade de seus herdeiros. Ou seja, por favor, me deem, me ajudem. É só isso e mais nada. Tá? Então, para fixar esse momento aqui dessa última fase, devemos lembrar que aquela posse provisória se convola em uma propriedade provisória ou resolúvel. E o que é mais interessante,
O retorno do ausente fará com que ele receba apenas os bens no estado em que eles estiverem. Agora, meus caros, eu remeto vocês à leitura da nossa apostila. Na apostila, os senhores poderão aprofundar essas discussões, vão ver alguns pontos que nós aqui, por uma até questão de didática, não iremos abordar, para não tornar essa exposição extremamente cansativa, e o que é mais importante, irão ter chance de analisar ali, de perceber que existem doutrinas para que os senhores possam aprofundar o seu conhecimento. Eu agradeço demais a presença virtual dos senhores, a capacidade que os senhores tiveram de dedicar esse tempinho ao estudo da ausência, e conclamo a todos que verifiquem a apostila, pois ela fará a complementação do tempo deste mini curso, e mais importante, verifiquem os doutrinadores lá mencionados no finalzinho da apostila. E depois de tudo isso feito, prestem o exame, realizem o exame para poder obter o certificado de horas deste curso. Muito obrigado!